Para você que está pegando aqui o bonde andando, hoje, no quadro Seu Direito, o assunto é aposentadoria. As novas regras para quem vai se aposentar em 2024. E hoje eu estou conversando aqui com o advogado Trigueiro Neto, que é previdenciarista, né? Advogado especialista em direito previdenciário. E a gente está aqui já trazendo os seus relatos, as perguntas de quem está acompanhando Mulher Demais hoje. Doutora, a professora Leda disse que tem 57 anos e já é aposentada. Ela continua trabalhando, contribuindo com o INSS. Ela quer saber se tem direito a mais uma aposentadoria. Certo. Bruna, essa é uma dúvida comum. Sim. Assim, as pessoas continuam trabalhando e podem estar aposentadas. O que é que acontece? O INSS é também uma forma de tributo. Não é só a questão para aposentadoria. Se eu continuo exercendo uma atividade laboral, uma atividade remunerada, eu sou obrigado a contribuir com o INSS. E esse desconto, na grande parte das vezes, já é feito pela empresa que é o responsável por pagar o INSS. Sim. Aí, assim, por mais que ela esteja aposentada, ela deve continuar sendo recolhida o INSS e não terá direito a uma segunda aposentadoria, exceto os casos que sejam em outro regime de aposentadoria. Um exemplo, ela é aposentada pelo INSS e se ela estiver trabalhando no Estado, possa ser que ela consiga acumular as duas aposentadorias, pelo INSS e pelo Estado, desde que ela cumpra também os requisitos da aposentadoria no Estado. Certinho. Mais uma dúvida aqui que apareceu no nosso WhatsApp, da Ana Flávia. Quando uma pessoa tem idade inferior a 50 anos, mas tem 25 anos de contribuição e por motivos de doença não pode de jeito nenhum trabalhar mais, essa pessoa, ainda que não tenha atingido a idade mínima, pode se aposentar? Pode, Bruna. Quando não atingiam ainda a idade e já tem um tempo de contribuição, aí lembrando daquele caso, eu preciso estar no período de graça ou então estar contribuindo no momento para o INSS. O que é o período de graça? É aquela cobertura do INSS que eu falei, que quando você para de pagar, você fica coberto pelo INSS por um tempo. Esse tempo que você fica coberto pelo INSS após a cessação das contribuições, no direito previdenciário a gente chama de período de graça. Se ela estiver contribuindo ou nesse período de graça, ela pode dar entrada no benefício por incapacidade e aí vai passar por uma perícia no INSS e nessa perícia o médico vai dizer se ela está incapacitada temporariamente, aí será um auxílio-doença ou permanentemente, aí será uma aposentadoria por invalidez. Aí vai depender muito da patologia, do estado de saúde da segurada. Certinho. A Laciane mandou mensagem também aqui pra gente. Ela fez uma pergunta bem interessante porque eu nunca tinha ouvido alguma dúvida nesse sentido. Criança pode contribuir para antecipar a aposentadoria? E aí, doutor? Não, criança não pode contribuir. Mas vamos lá, a pessoa tem 18 anos de idade, ela ainda não exerce nenhuma atividade e ela fica perguntando, eu estudo para um concurso, tenho 20 anos, eu não estou exercendo nenhuma atividade remunerada e se eu vier a adoecer, acontecer alguma coisa comigo, eu não vou poder pedir um auxílio-doença? Aí o que é que acontece? Isso também serve para as donas de casa que não têm uma atividade remunerada. Ela pode pagar o INSS como facultativo. Facultativo é aquele que não tem uma atividade remunerada. E aí, pagando como facultativo, ele tem direito também ao auxílio-doença e até uma aposentadoria no futuro por idade. Desde que venha pagando, pode pagar também como facultativo baixa renda, desde que se encaixe nos requisitos de baixa renda para isso. Aí a contribuição do INSS fica um pouquinho mais baixa, mas pode sim contribuir. Certo. Criança não, mas a partir dos 16. A partir dos 16. Liviana também pergunta pra gente se tem alguma mudança com relação às regras ou alguma diferença, né, com relação a quem é funcionário público ou funcionário de empresa privada. Se são os mesmos direitos, a mesma quantidade de tempo, se vale a mesma regra para as duas funções, no caso. Não, Bruna. Para quem exerce uma atividade em empresa privada, ele é vinculado ao INSS, ao regime geral da Previdência. Já para quem é Estado, Prefeitura, tem que verificar o regime próprio de cada prefeitura, de cada Estado. Se ele toma por base o INSS ou se tem um regime com regras próprias, né, mais específicas. Tem algumas perguntas aqui bem específicas, de categorias bem específicas também. Por exemplo, vigilante, frentista noturno. Existem categorias onde as regras são diferentes, doutor? E direitos diferentes também? Existe. Para quem está exposto a agente nocivo, como frentista, tem direito à aposentadoria especial. Aí o tempo de contribuição até da aposentadoria especial, ele diminui.
é de 15, 20 e 25. E como é que vai depender esse tempo? Vai depender ao que eu estar exposto. Um exemplo, o minerador que está à frente lá da mina subterrânea, ele se aposenta com 15 anos de contribuição. Certo. Entendeu? Já é uma aposentadoria com um tempo menor. E é uma aposentadoria por tempo de contribuição e ele consegue também se aposentar antes da idade. Aí vai depender do agente que ele está exposto. E aí tem que comprovar também que está exposto a esse agente. Hoje em dia, a gente não consegue mais comprovar isso por categoria. Exemplo, eu trabalho no posto e eu tenho direito à aposentadoria especial. Hoje em dia não é mais assim, a gente precisa comprovar com o PPP, com demais provas, até prova emprestada de um colega que se aposentou também ajuda. Precisa comprovar que realmente estava exposto naquela atividade por um longo período e não apenas por um pequeno pedaço de tempo, vamos dizer assim. Entendi. Muitas perguntas semelhantes aqui no WhatsApp do Mulher Demais com relação a pessoas que têm pais ou mães que nunca trabalharam ou que nunca tiveram carteira assinada ou que nunca contribuíram. Como é que fica a situação dessas pessoas, né, com relação ao direito à aposentadoria? Vamos lá. Quem nunca contribuiu com o INSS? Essa pessoa ela não tem direito à aposentadoria nem por idade nem por tempo de contribuição. Mas aí o que é que acontece? A assistência social, ela cobra essas pessoas. Chegou aos 65 anos, aí não faz diferença nem para homem, nem para mulher. Os dois com 65 anos de idade. Ela precisa comprovar que é baixa renda, precisa estar inscrita no cadastro único. Certo. E aí, comprovando que é baixa renda, que não tem nenhuma outra fonte de renda. Exemplo, sou pensionista, eu tenho direito a esse benefício, ao amparo ao idoso? Não. A pessoa não pode ter nenhuma outra fonte de renda. Precisa ser considerado baixa renda mesmo. Aí terá direito a um amparo que se chama amparo ao idoso, BPC idoso, tem várias denominações. E aí esse é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria, por mais que às vezes as pessoas confundam. Dizem, eu sou aposentado e nunca paguei o INSS. Mas na verdade não, é um benefício assistencial. Sim. E esse benefício assistencial não recebe 13º e não deixa a pensão por morte para ninguém. Certinho. Você vê que são várias nuances, né? E várias dúvidas também. A gente estava até conversando aqui nos bastidores que renderia 1, 2, 3, 4 dias conversando sobre esse assunto, porque realmente é muito amplo, né? E sempre gera muitas dúvidas. Inclusive, tem dúvida no nosso Instagram também, o @CorreioTV. Vamos soltar aí na telinha para a gente ver que pergunta é essa, quem perguntou para a gente, ó. Foi o Cal Matias, né? Diz que tem 62 anos de idade, 35 de contribuição. E aí ele pergunta, né, o Cláudio de Sapé, em qual regra ele pode se aposentar. Então aí nessa questão, ele já tem a idade mínima, o tempo de contribuição tá ok já, né, doutor? Tá ok. O tempo de contribuição tá ok. No entanto, ele não consegue atingir a regra de pontos, porque somando a idade e o tempo de contribuição, ele não consegue chegar aos 101 pontos ainda. Certo. E a questão da idade hoje está em 63 anos. 63, falta um ano. Isso, falta um ano. Aí lembrando que próximo ano sobe 6 meses. E aí fica 63 anos e 6 meses de idade. Aí ele pode também contribuir para que chegue mais perto da aposentadoria por tempo, né? Que vai somando a idade de um lado e a contribuição do outro. Aí vai 2 pontos em apenas um. E aí ele consegue chegar, antes dos 65, a aposentadoria por pontos. Ô, Cal, tô na torcida aí, viu? Fica aí nessa expectativa, vai dar certo muito em breve. Como é que é feito esse cálculo, doutor? Não somente da idade, né, como a gente já pontuou aqui, mas o cálculo do valor mesmo da aposentadoria. Como é que a pessoa sabe o quanto vai receber? Vamos lá. Aí aqui é uma questão um pouquinho difícil, que a gente até recomenda procurar um especialista assim para olhar caso a caso, porque com a reforma da Previdência, será calculado da seguinte forma: todos os salários de 1994 para cá vai fazer parte da base cálculo. Entrará tudo na média. E aí será 60% desse valor acrescido de 2% a cada ano que supere 15 anos de tempo de contribuição a mulher e 20 anos de contribuição o homem. Tá, peraí, calma. Calma que eu sou de humanas, senão não vou conseguir entender. Vamos de novo, por favor, devagarinho, doutor, por favor, diga aí. Vamos lá. A gente faz uma média dos salários de 1994 com o plano real para cá, certo. Faz uma média de 100% desses salários, nada sai da base. E aí a gente vai chegar a um valor. Desse valor, a gente pega 60% dele e aí vai conseguir acrescentar 2% a cada ano de contribuição que excede os 15 anos de contribuição à mulher e 20 anos de contribuição ao homem. Exemplo, o da mulher, se ela tiver 17 anos de tempo de contribuição,
o valor dela será 60% dessa média que a gente encontrou, acrescido de 2%. Tá. Porque ela tem 17 e aí ultrapassa os 15 anos de tempo de contribuição. Tá, melhorou agora. E aí, deixando claro que nunca será menos que um salário mínimo. Certo. Sempre terá como base, no mínimo, pelo menos o salário mínimo. O importante é buscar, né, uma ajuda de um especialista, um advogado como o Dr. Trigueiro, que é especialista em direito previdenciário. Tem o site do INSS também, tem várias informações por lá, tá até aí na tela, ó, inss.gov.br. E tem até uma central que você pode ligar mesmo, 135, para você tirar dúvidas, ficar por dentro aí sobre o que é seu direito, tá? Até que o Dr. Trigueiro volte para cá também, porque a gente já combinou que ele vai voltar mais vezes, a gente dá uma filtrada nessas perguntas que ainda ficaram no nosso WhatsApp e você volta só para responder. Vamos combinar assim? Vamos combinar, estou à disposição. Tá bem, doutor, obrigada. Muito Boa obrigado, quarta-feira, viu? Para você também. Até a próxima, muito bom. Bora mudar de